Barulho? Olá, tudo bem? Então eu vim aqui hoje no texto do vídeo de hoje, tá conversando sobre psicoterapia e tarô, né? Sobre tarô. Então, sobre o tarô a gente tem toda uma parte histórica que vai estar falando sobre o tarô como oraculação, sobre uma questão de tarô com oraculação divina, como método oracular, né? Que o princípio do tarô, desde que ele foi criado, foi esse, né? Dentro do ocultismo, desde do princípio histórico ali, depois passando por Matters, Crowley, todos eles que foram mexendo e trabalhando dentro do ocultismo com o tarô, bem antes deles também, pós eles também, até chegar à modernidade aqui, que o tarô agora está tomando um outro viés, né? Vamos falar primeiro de o que é psicoterapia, né? A psicoterapia, ela pode ter muitas vertentes. Ela tem uma vertente em que a gente trabalha com psicodrama, com Moreno. Ela tem vertentes que ela trabalha arte-terapia, onde você está fazendo ali, a Anísio da Silveira fazia ali, com desenhos, com argila, com toda a instrumentação artística. Só que precisa de uma pecinha ali entre essas duas coisas, chamado o psicólogo, ou psicoterapeuta, né? Porque os instrumentos, até os testes psicológicos, os exclusivos do psicólogo, os testes, eles têm por base uma quantificação, uma qualificação que psicologia é ciência. Então, quando a gente usa os testes, a gente está usando uma ciência matemática para fazer uma coleta e análise de dados ali, né, como pesquisa do Spitz, foi feita por quantificação e qualificação entre Pavlov e todos os outros que fizeram essas quantificações e qualificações dentro do Skinner, né, essas quantificações e qualificações, né, para poder ir colhendo dados, né. Então, toda a psicologia ela é baseada em ciência, de observação, de estudo e tudo isso. O tarô já é uma questão ali divinatória. Então, quando a gente entra no tarô, o tarô tem uma função. Então, nessa função do tarô divinatória, ele vai trazer ali uma perspectiva de futuro, de coisas que estão acontecendo no momento presente, alguns tipos de emoções, alguns tipos de problemas, tanto emocionais, quanto físicos, quanto espirituais. O tarô, como instrumento oracular, é excelente para fazer tudo isso. Ele consegue realmente, pegando a teoria do Jung, né, através da sincronicidade, os símbolos que estão ali vão entrar em contato com a sua psique, do oraculista e da pessoa, e isso tudo vai se unir naquilo ali e vai dar os resultados que a gente vê dentro desse método. Quando a Nichols escreve o livro Jung e o Tarô, ela, como era pedagoga e tal, ela foi buscar uma origem simbólica daquilo tudo, um entendimento, mas ali no Jung do tarô não tem nada de Jung. O Jung, dentro da literatura dele, não escreve uma linha sobre tarô, ele escreve sobre sincronicidade, I Ching, né, e alguns outros métodos oraculares, e ele vai explicar essa condição psíquica que existe no consciente, subconsciente, consciente ali, até galgando o inconsciente coletivo, e como esses símbolos que estão ali nas varetas do I Ching, que tem toda uma comparação com a parte genética da gente, o número de varetas do I Ching são números de composições genéticas e tal, então tem uma série de correlações que fazem esse grade de captação de energia, junto com os símbolos ali do instrumento oracular, no caso o tarô, seus símbolos, as suas imagens, né? Então o que vai acontecer? Essa captação, por sincronicidade, vai canalizar essa energia e vai haver ali uma correspondência com a queda das casas, né? Com a captação psíquica também do oraculista que está fazendo isso. Então, desde o seu primórdio, o tarô teve essa função. Quando a gente vai falar de psicoterapia com o tarô, ou de terapia com o tarô, aí já é completamente diferente. Por quê? Porque a psicoterapia, o que diferencia uma psicoterapia para uma conversa de bar, né? O que diferencia um psicoterapeuta de eu dar um conselho? Porque eu posso estar ali oraculando, ver e você usar um psiquismo natural, um bom senso, um bom conselho, uma organização mental de algo que é lúcido, certo? Que é saudável
Isso todos nós fazemos, que somos humanos. Isso aí é o natural, né? Até um oraculista, ele vai até esse ponto. Mas vamos supor que um oraculista, ele pega uma pessoa que está com realmente vários problemas mentais, transtornos mentais, né? Ou com algum problema muito grave, uma depressão, uma ansiedade, ou qualquer um outro problema que tem. E existem níveis de problema, né? Vamos supor, existe nível de ansiedade lá no qualificado, lá, nível 1, 2, 3, e assim vai, de todos os tipos de problema. Então, a pergunta fica, qual é a qualificação dessa pessoa para estar trabalhando com o emocional dessa pessoa, para dar um conselho numa sessão, vai dar um conselho, vai ali do tarô, olha, você tem que fazer isso, isso. É uma conversa normal, é possível? É possível. Agora, isso é uma psicoterapia, onde está se analisando a base da pessoa, como o Jung fala, né? A psicoterapia, ela tem um ato de transformação da personalidade. Ela não é algo assim só, ela é um processo para que aquela personalidade se transforme e tome consciência daquilo, integre. A gente vai falar de função transcendente dentro disso tudo. Então, o tarô é um instrumento divinatório. Com a arte-terapia, eu posso pegar esse tarô e usar ele como um instrumento de arte-terapia, ou da pessoa projetar ali alguma coisa. Só que esse atendimento vai ficar no método catártico, que não vai entrar profundamente nas questões da pessoa, para ela se compreender, se entender e fazer essa transformação, essa compreensão, essa integração. Porque as instrumentações ali não tem diagnóstico, que só um psicólogo tem, não tem uma aplicação de teste, né? Então não tem diagnóstico, não tem aplicação de teste, não tem a preparação do profissional, porque um bom psicólogo ele tem que fazer terapia, a sua própria terapia, a sua própria supervisão do seu trabalho com um profissional mais velho, além de cursos, especializações, e isso dá o diferencial no final do que você está trabalhando ali, a forma que você trabalha. O profissional o psicólogo, ele não vai só dar a opinião dele, de bom senso do que está acontecendo ali. Ele vai entender a causa desses complexos e afetivos, como eles foram construídos, como eles se constelaram dentro daquela pessoa, né? E por onde isso tudo está conectado e ligado, e detectar o que é uma negação, o que é uma clivagem, quando o profissional está fazendo contra-transferência ou não, quando é um caso mais patológico ou não, quando é um caso de intervenção medicamentosa com psiquiatras ou não. Então, muito me pergunto qual é a base dessa pessoa que está querendo atender a outra, né? Tomar uma profissão e exercer essa profissão, mas com que base? Com aconselhamento? Com uma conversa usando um psiquismo natural? Isso aí, colegas ali no bar, todo mundo dá sua opinião e aquilo ali sai do jeito que sai, né? É uma catarse, né? Na igreja fazia muita catarse, né? A pessoa ia lá no confessionário, falava, o padre, olha, minha filha, isso, vai lá. Reza aí 10 Ave Maria, pô, tá, soltou a catarse da pessoa ali. Ela desabafou, ela falou aquilo ali e naturalmente aquilo de alguma forma vai se arrumar, né? Só que a psicoterapia não é um processo dessa forma, ela tem essa característica de transformação da personalidade e integração. Para isso o profissional tem que estar preparado e estruturado para dar essa estruturação, para dar esse feedback, para compreender o que está acontecendo, para sentir se é hora da pessoa estar buscando um profissional, um psiquiatra ou alguma coisa, né? Se é possível através ali do tratamento, que são vários, que o psicólogo tem, dos testes para comprovar, das coisas para integrar. Então isso que é o questionamento, que tipo de instrumento está sendo usado enquanto o tarô ou qualquer outra prática, porque uma coisa é você ter um profissional psicólogo com toda uma estrutura de trabalho, toda uma forma de trabalhar, fazer diagnóstico e tá dando esse feedback de uma pessoa leiga, que lê um livro, 2, 3 e vai dar a opinião dela, ela não sabe o que ela está fazendo, né? Ela se propõe ali, talvez, a ocupar o tempo da pessoa e distrair a pessoa.
mas verdadeiramente está trabalhando aquilo no profundo, verdadeiramente tem uma responsabilidade com aquele ser, com aquela alma, com aquela pessoa, então isso já é algo muito mais profundo, que é o que a gente vem aqui levantar, da função que é o tarô divinatório, da função que é do psicólogo e da função que a pessoa se propõe a fazer. Um papel do profissional é a mesma coisa que você chamar um eletricista para fazer o papel de encanador. Vai ficar meio esquisito, porque não é o papel. Então eu acho que o oraculista ele vai até um certo ponto que ele percebe muita coisa. E na hora dele dar esses feedbacks do que ele está percebendo, na hora dele dar esses feedbacks do que ele está, ele tem que saber o limite dele. Que ele fala, pô, aqui eu vou sair do meu papel de oraculista, de dar esse suporte, de dar esse feedback para a pessoa se entender ou entender o que está acontecendo, dar caminhos ali e entrar dentro de um papel de curar, de trabalhar aquilo sem uma preparação, porque ele sai do papel que é um e entra para um outro papel, que para fazer isso eu acredito que a pessoa tem que estar preparada, tem que ter uma formação, tem que ter uma estrutura para poder dar esse suporte de verdade para a pessoa que está ali precisando, né? Para a gente não abusar dessas pessoas, porque muitas pessoas querem fazer papéis que não são seus próprios em troca de retorno financeiro ou de ocupar ou ter um status quo de que eu faço sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de formação. É a formação psicóloga muito séria, porque a gente tem 6 anos de formação, 5, 6 anos de formação, tem cursos, tem terapia que tem que ser feita, tem supervisão que tem que ser feita e tem que ter trabalho supervisionado para te dar aquela estrutura que você vai adquirindo depois de atender muitos anos, não é verdade? Então a gente tem que ser ético, muito sério, e fica aí o aviso às pessoas, cuidado com os profissionais que vocês procuram e procurem pessoas que sabem o que estão fazendo dentro da sua área, não é? Porque eu acho assim, cada um tem o seu local de atuação, o seu papel. Então quando a gente tem um papel de oraculista, de psicóloga, de psicólogo, se você for um psicólogo formado e atender um oráculo, dado o momento você pode pegar algum símbolo ali e trabalhar alguma coisa, mas você tem uma outra formação por trás que você vai saber o que você está fazendo com o que a pessoa está trazendo, né? Para integrar, transformar sua personalidade, né? Não é um conselho de amigo, olha, o melhor caminho é esse, olha, eu acho isso aqui. O psicólogo não acha, né? A gente analisa. Essa é a diferença, tá certo? Então fica aqui meu abraço para vocês e até a próxima.